Uma pergunta que alguns comentaristas fazem é que muitas pessoas também fazem para a gente, assim, pastor, alguém que nunca leu a Bíblia, alguém que nunca ouviu o Evangelho, vai ser salvo? Vai ter perdão? Ou seja, a pessoa nunca pegou numa Bíblia, nunca leu e nunca ouviu ninguém falar para ela. E essa pergunta a gente vai responder na próxima quarta-feira. Se tem perdão ou se não tem perdão. Se é indesculpável diante de Deus ou se é culpável diante de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Que diz assim, Paulo fala assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então vamos recapitular aqui algumas coisas que a gente já estudou. Primeiramente, o primeiro estudo que nós falamos aqui foi sobre o Evangelho de Deus, né? Em segundo lugar, nós falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, falamos sobre o Evangelho do amor. E hoje vamos falar sobre o Evangelho transformador. O Evangelho transformador, baseado em Romanos 1, versículo 16 ao versículo 17. Então, olha só, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo apresenta, em primeiro lugar, a sua convicção e também o tema central da carta, que é o Evangelho. Tá? A Paulo apresenta a convicção dele, tá? A convicção dele. E também ele apresenta o tema central da carta. Mas Paulo, ele começa a apresentar a sua convicção a partir do versículo 14. A gente tem que voltar ao versículo 14, porque tem uma palavra aí que faz todo sentido para a gente aqui, ó. Paulo diz que ele é o que no versículo 14, irmãos? Ele é devedor, tá? E quando ele inicia o versículo 16, ele fala que ele não se envergonha do Evangelho. Então, Paulo tem uma convicção. Em primeiro lugar, ele diz que ele é devedor. Essa é a convicção dele. E eu creio que essa também deve ser a nossa convicção a partir de hoje. Nós somos devedores, tá? Em segundo lugar, Paulo, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. Ele diz que ele não se envergonha. Essa é uma convicção que ele tem. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo, ele tem uma razão, por que ele diz que ele não se envergonha do Evangelho? Se vocês olharem do outro lado, tem uma espécie de uma cruz ali, né? Para o povo romano, o Evangelho que Jesus está apresentando vai falar de um homem que é carpinteiro, pobre, judeu e que foi crucificado, e para muitos deles a ressurreição de Jesus é uma fábula. Tá? É uma fábula. Porque Paulo ele começa a apresentar o Evangelho, então ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Então, nessa altiva capital romana, o Evangelho ele era ridicularizado. Ele era ridículo. Vocês vão entender para frente aqui, que a gente vai ler um texto aqui, que o Evangelho para a pessoa que não conhece Jesus, para o ímpio, ele é loucura. Ele é loucura. Então, nessa altiva capital romana, o Evangelho era ridicularizado, pois o Evangelho era identificado como, falei para vocês, é identificado como um carpinteiro que era pobre, judeu e que foi crucificado, e que para eles a ressurreição é uma fábula. É uma fábula. Tá? É uma fábula. Então, para os romanos, só os criminosos, os piores criminosos, morriam assim, na cruz. E aí havia a pergunta, né? Por que eles deveriam crer num judeu que havia sido crucificado dessa forma na cruz?
Se em Roma, na época, eles eram o ápice do poder, como é que não vamos crer em um Jesus que é carpinteiro, que é pobre, que é judeu, e a maioria dos judeus em Roma são escravos. 60 mil, aproximadamente, pessoas em Roma na época eram escravos, que foi crucificado como um dos piores assassinos da época. E a ressurreição para eles é uma fábula. E aí o que Paulo está pregando para essa igreja em Roma, para esse povo em Roma, é Cristo, é o Jesus. Então por isso que fala assim, olha, para você ele pode ser um carpinteiro, ele pode ser pobre, ele pode ser judeu, ele pode ser morrido com os piores dos pecadores, dos piores assassinos da época, pode ser uma fábula. Mas para mim, ele é o poder de Deus. Para mim é o poder de Deus. O Evangelho vinha de Jerusalém. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Evangelho vinha de Jerusalém, a capital de uma cidade conquistada pelos romanos. Os cristãos daquela época não faziam parte da elite da sociedade. Os judeus da época, eles foram conquistados pelo Império Romano. É como se ele assim, como é que você apresenta para a gente um Salvador de uma cidade que nós conquistamos, que a maioria de vocês são pobres e fazem parte da elite lá de baixo, vocês não estão no poder, vocês não têm aqui um rei, vocês não têm um imperador, vocês não têm dinheiro, entendeu? Outro ponto aqui, eram pessoas comuns e até mesmo escravos. Roma teve muitos grandes filósofos e filosofias, porque por que dá atenção a uma fábula sobre o judeu que ressuscitou dentre os mortos? Ele não crê na ressurreição. E aí Paulo está falando, apresentando para esse povo em Roma, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Entendeu? Aí eu queria que vocês lessem comigo aí, 1 Coríntios capítulo 1, a gente vai ter que fazer essa leitura 2 vezes hoje aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Diz assim, ó: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Esse negócio aqui é fantástico. Entendeu? Ele ironiza. É loucura. É um absurdo, ele fala. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Até o versículo 25, né? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus
é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ele está falando do Evangelho. Ele está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Então, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, somos colocados diante de uma verdade vital. O Evangelho de Deus, de Jesus, é a única possibilidade de salvação e transformação que a humanidade possui. E aí a gente vai para o primeiro ponto aqui. Paulo, ele não se envergonha do Evangelho. Eu confesso para vocês que quando eu parei para analisar hoje essa parte que eu chorei. Porque às vezes a gente se acha assim meio com medo, temeroso de falar de Jesus para alguém ou de pregar. Mas vocês vão ver que Paulo vai nos afirmar aqui. Ó. Primeiro ele fala assim, porque não me envergonho do Evangelho. Como eu falei para vocês, para os gentios, o Evangelho era loucura. Quem é os gentios, pastor? Os romanos. Para os romanos, o Evangelho, ele é loucura. É isso que a gente afirma aqui, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 23 e 24. Para os gentios, o Evangelho é loucura. Para os judeus, é uma pedra de tropeço. É o escândalo. Entendeu? É escândalo, é escandaloso para eles. Mas para Paulo, é o poder de Deus. E por isso, ele não se envergonha do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho. Ele confiava em sua mensagem e nos dá várias razões porque ele não se envergonhava. A primeira razão que Paulo dá para que não se envergonhar é aquilo que a gente leu no capítulo 1, versículo 1. Porque o Evangelho tem origem em... O Evangelho tem origem em quê, irmãos? O Evangelho tem origem em Deus. Tá? O Evangelho tem origem em Deus. Em segundo lugar, o Evangelho é do Filho de Deus. E em terceiro lugar, Paulo foi chamado e enviado e recebeu autoridade para levar essa mensagem. A pergunta que a gente faz aqui é uma pergunta que eu creio que Paulo faz, assim, como eu posso me envergonhar de tal mensagem que vem da parte de Deus e que fala do seu Filho? Foi aqui que bateu muito em mim hoje. Porque assim, como é que eu posso me envergonhar de uma coisa que a origem é em Deus? Se a origem do Evangelho é em Deus, como é que eu posso me envergonhar de algo que o texto vai dizer no versículo 9 do capítulo 1, que é o Evangelho do Filho de Deus? E como é que eu posso me envergonhar de algo se eu fui chamado, se eu fui enviado, se eu recebi uma autoridade de Deus para levar essa mensagem? E essa mensagem fala de Cristo, de Jesus Cristo. Eu não posso me envergonhar. Não posso me envergonhar. E aí Paulo fala assim, pois é o poder de Deus para a salvação. Por que Paulo não se envergonha do poder? Essa era a coisa da qual Roma mais se orgulhava. A gente vem para essa primeira palavra aqui, ó, palavra poder. Que na tradução original ela está como dunamis. Né? E as duas traduções que mais se aproximam aqui é gerador de energia ou habilidade de Deus de salvar. Por que ele coloca essa palavra poder aqui? Paulo está fazendo um contraponto aqui. Ó. Para os judeus lá, o Evangelho é loucura. Ou seja, ele é um escândalo. Ele é um escândalo. Para os gentios, ele é loucura. Mas ele diz assim, eu não me envergonho. Porque a origem do Evangelho é em Deus. O Evangelho é do seu Filho. E fala do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição. Só que para os romanos, na época que Paulo está escrevendo, o poder para eles é a máxima. Por que isso, pastor? Porque a Grécia tinha a filosofia, mas Roma tinha o poder. Roma, ela tinha o seu grande poderio militar. Tinha conquistado vários territórios. Então, quando se falava em
poder, quando se falava no imperador, estava se falando assim, não, tem poder, tem força para libertar e para matar. E aí o que Paulo vai dizer? E outra coisa que acontece aqui, Roma também era conhecida como o esgoto de iniquidade. O esgoto de iniquidade. Se vocês pesquisarem, até mesmo algumas séries, elas mostram isso para a gente, como Espartacus, Império Otomano, os Cesares. A maioria dos imperadores eram homossexuais. Se você imagina que a Babilônia tinha a Babilônia, Canaã tinha depravação, Roma também não fica longe. Por isso que ela é considerada como o esgoto da iniquidade. Ela é o centro do poder, mas também o centro da iniquidade. E Paulo levaria o evangelho a essa cidade corrompida de Roma. E a única mensagem com poder para transformar a vida dos seres humanos. E aí que vem a palavra, né? Como eu falei para você, o termo grego para a palavra poder é dunamis. Essa palavra tem o sentido de gerador de energia ou habilidade de Deus de salvar. Apesar da força do pecado e do poder de Satanás, o poder de Deus no evangelho é superior a todos eles. A todos eles. Paulo está falando assim, olha, vocês têm poder, mas eu quero apresentar para vocês, dizer para vocês que o evangelho, traduzindo aqui, Jesus é o único poder no mundo que pode mudar vocês. É o único poder no mundo que pode salvar, é o único poder no mundo que pode libertar, porque Ele é o gerador de energia, Ele é a habilidade, o meio pelo qual Deus salva, pelo qual Deus liberta. Paulo lhe confronta as pessoas. Ele confronta as pessoas. Então, o apóstolo acreditava no grande poder do evangelho e deixa bem claro que nenhum poder, seja ele político, social, econômico ou religioso, se compara ao poder do evangelho. Nem mesmo o Império Romano, que se orgulhava do seu poder, era páreo para o evangelho. Paulo fala assim, olha, o carpinteiro, pobre, judeu, crucificado, que você diz que é uma fábula, que para vocês judeus é um escândalo e para vocês gentios, ele me ajuda a esquecer a palavra aqui, é loucura? Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele é a fonte da energia que transforma, da energia que muda. Ele é a habilidade de Deus de salvar, de romper com o sistema. Paulo diz assim, olha, o poderio militar que vocês têm, econômico, social, a iniquidade que vocês têm, é incomparável ao poder do evangelho. É incomparável ao poder de Jesus, ao poder de Deus que lhe manifesta através de Jesus. Que interessante, eu fiquei pensando nessa palavra aqui, essa palavra tem sentido também. O poder de Deus manifestado através de Jesus. É por isso que ele fala que o evangelho é o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele é manifestado através da pessoa de Jesus Cristo. Através da pessoa de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Aí vem uma pergunta aqui para a gente aqui, né? E você? Tem a certeza de que você é um devedor de Cristo? Você sabendo ainda que o Evangelho, a origem dele é em Deus. O Evangelho é do Filho de Deus, Jesus Cristo. E fala do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda volta. Você ainda vai se envergonhar dele? Sabendo que ele é o poder de Deus para romper com todo o sistema e para transformar vidas, você ainda vai se envergonhar dele? Entendeu?
Você ainda vai se calar? Em primeiro lugar, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? O significado da palavra salvação, na época de Paulo, era bastante abrangente. Significava livramento nacional ou individual. O imperador era considerado um salvador, tá? Um salvador. No Antigo Testamento, a salvação era principalmente a libertação dos inimigos estrangeiros. Mas no Novo Testamento, ela representa principalmente a libertação do poder do pecado e suas consequências. Tá? Do poder do pecado e suas consequências. Na época de Paulo, a palavra soteria, que é salvação, significava também saúde, segurança e preservação. E a salvação é um dos temas centrais dessa carta aos Romanos. Então, o poder do Evangelho, em primeiro lugar, ele nos livra da penalidade da morte. Aqui quero pensar com você aqui para a gente não sair daqui mal entendido aqui. Bom, se no Antigo Testamento essa palavra salvação, ela significa livramento do inimigo, a gente vai ter alguns livramentos que Deus livrou o povo dele. Por exemplo, livrou Israel, que são os hebreus ainda do cativeiro egípcio. Depois, quando eles entram em Canaã, Deus vai levantar alguns juízes para livrar eles também, para ter livramento. A gente vê, recentemente nós estudamos uma lição, né? O povo de Judá sendo liberto, sendo livre, sendo salvo, dali do cativeiro babilônico. Mas quando nós, como eu falei para você, essa palavra soteria, quando eles ouvem essa palavra salvação, eles associam a isso aqui em Roma. Porque quando perguntavam assim, vamos supor que eu chegasse aqui na casa do presbítero e assim, presbítero, o senhor está soteria? Entendeu? Aí ele ia entender, ele diz, não, eu estou bem de saúde, eu estou seguro. Entendeu? Eu estou seguro. Porque quando você diz, não, você está soteria, ou seja, eu estou bem de saúde, não estou doente. Entendeu? Ou eu estou seguro, ou eu estou preservado. Então, quando vem para o Novo Testamento essa palavra ela vem no sentido da libertação e do livramento do nosso maior inimigo, que é o pecado. Tá? Que é o pecado. Então, por que ele fala que o Evangelho é o poder de Deus? Porque ele nos livra da penalidade do pecado. Qual é a penalidade do pecado, irmãos? A morte. A morte. Entendeu? Em primeiro lugar, ele nos livra da penalidade do pecado, que é a morte. E quando Deus nos salva, ou nos livra da penalidade do pecado, isso nós chamamos de justificação. Tá? Chamamos isso de justificação. Entendeu? Ou seja, aqui é saúde física, mas aqui é espiritual. Ou seja, Jesus nos salva, nos dá saúde espiritual quando Ele nos liberta do poder do pecado, que é a morte. Ele nos justifica. Aí, para você não ficar com medo, aí Deus Pai nos declara justo e santo. Entendeu? E eu arrisco dizer ainda mais aqui, e escreve o nosso nome no livro da vida. Porque nós somos livres do poder do pecado, que é a morte. Deixa eu só finalizar aqui. E em segundo lugar, deixa eu colocar a palavra aqui, pecado, né? Porque na próxima aula, no próximo estudo, a gente vai ter muito essa palavra aqui, pecado. Então, primeiro, do poder, da consequência do pecado, que é a morte. Em segundo lugar, ele vai nos livrar do poder do pecado. O que é o poder do pecado, pastor? É a influência.
E aqui é o processo de santificação, tá? É o processo de santificação. Ó, aqui nós somos declarados justo e santo, sentido posicional. Mas aqui a salvação nos possibilita a gente ser livre do poder do pecado. Aqui é da sentença do pecado, que é a morte, e aqui do poder do pecado, entendeu? Do poder dele. Aí nós vamos entrar num processo de santificação. Que aí que eu tenho um maior embate entre a carne e a vontade de Deus. A carne quer mentir e Deus não minta, entendeu? É aí que vem o embate, tá? Em terceiro lugar, futuramente, nós vamos ser livres da presença, tá? Presença. Glorificação. Bom, eu sei que existe muita gente, quando vai estudar, tem muitos teólogos, né, muitos pastores que eles alegam que uma vez salvo, sempre salvo, né? Mas quando a gente olha para isso aqui, a gente olha para outras cartas que Paulo escreve, a salvação ela tem um processo, entendeu? Ela tem um processo. Ó, em primeiro lugar, o evangelho é o poder de Deus. E esse poder de Deus é manifestado através da pessoa de Jesus. Aí a gente vem para ele é o poder para a salvação, ou seja, para o livramento, para nos libertar aqui da penalidade do pecado, que é a morte. Nós somos justificados, declarando justo e santo. Aí nós entramos no processo de santificação, onde nós somos libertos do poder do pecado. Por que agora do poder do pecado? Porque quem vai habitar agora em nós, quem é, irmãos? O Espírito. Entendeu? Acho fantástico isso aqui, ó. É por causa desse carinho aqui, entendeu, que a gente consegue vencer as lutas do dia a dia do pecado. É por causa dele. Eu falo que Deus é tão bom com a gente que ele salva a gente e ele coloca o Espírito Santo dele dentro de nós, para nos ajudar no processo da santificação. E aí, quando Jesus voltar, aí sim, vai se completar um texto que eu quero que você leia comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Em outras traduções, ela está como... aguilhão está como letalidade, o veneno, né? Tem outra tradução diferente aí? O poder, né? Repita novamente a leitura aí, presbítero. Bom, então olha só. Então a força, né? A força ou poder da morte. O que é o poder da morte? Isso. É o pecado, isso mesmo. Beleza, é isso que eu queria chegar aqui, ó. O que dá poder para isso aqui reinar sobre a vida da gente, matar alguém, é isso aqui, ó. É o pecado. Entendeu? E o que dá o poder para o pecado? Ela responde também. Qual é o poder do pecado? Uhum. A lei. É a lei. Tem que ter justiça, que é o ponto que a gente vai chegar aqui. Pelo fato de ter lei, de Deus ser justo, ter deixado um decálogo, ter deixado um manual para a gente viver, e Adão e Eva quebra isso, aí vem o pecado. E com o pecado vem a morte. Entendeu? Com o pecado vem a morte.
É por isso que se não, que a gente vai para frente, se a gente descartar que não é mais necessário a gente obedecer à lei, então se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, não tem morte. E se não tem morte, não tem justificação, não tem salvação. Nós somos livres de quê, então? Onde é que entra a graça aqui? A graça é anulada. Não é preciso Jesus ser crucificado. Foi uma farsa. Aí sim, os romanos têm razão, é uma fábula. É uma mentira isso aqui. Entendeu? Então, a gente entra nesse ponto aí, né, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, né? Então, o poder do Evangelho nos livra, como eu falei para vocês aí, esses pontos aqui. Só o Evangelho pode nos libertar. Nós não podemos. Esta é mensagem ofensiva. Qual é a mensagem ofensiva que Paulo diz aí? É que por causa da quebra da lei, tem pecado, e por causa do pecado tem morte. E se tem morte, Deus, e você, se quebrou a lei, Deus tem que ser justo. Deus tem que julgar com justiça. Todos vão ter que ir diante do tribunal de Deus para prestar conta, tá? Então, nós estamos condenados. A humanidade toda está condenada e perdida. Então, precisa de solteria, né? Precisa de salvação. Precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de preservação. Quando nós só somos justificados, que isso a gente vai pegar no final. Quando a gente crê. Aqui interessante aqui, ó. Se Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, mas quando ele morre, isso não significa que todo mundo foi justificado. Entendeu? Só é justificado aquele que crê. E o crer é a fé. Então eu posso chegar num outro estágio aqui, no seguinte sentido aqui. Eu posso frequentar a igreja, eu posso ter lido a minha Bíblia anualmente, eu posso ter entregado meu dízimo, minha oferta, eu posso ter até uma base na minha casa. Ou, isso é uma possibilidade, eu posso até lá no púlpito pregar um dia sobre salvação. Mas se eu não crer, é como que se Cristo não tivesse morrido. Para mim, fica mais entendido assim, que toda vez que alguém crê em Jesus, é como se Cristo tivesse morrido naquele momento. Então, a justificação, ela só acontece quando a gente crê. Aí o que acontece? A pessoa diz, não, eu sou justificado, mediante a graça de Jesus. Entendeu? A gente já vai até adiantar umas coisas aqui, né? Então, que significa então agora que eu não posso mais obedecer a lei. Então, eu não me liberto do poder do pecado, porque eu não entro no processo de santificação. Eu não entro no processo de mudança. E aqui que é perigoso, aqui que nós podemos perder nossa salvação. Porque eu posso vir na igreja, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, mas se eu voltar e lá amanhã, depois da manhã, eu continuo praticando os mesmos atos que eu praticava antes e não peço perdão para Deus, a minha comunhão ela é anulada com Deus. Aí chega um ponto de que eu vou não crer mais em Jesus, eu vou me apostatar. Aí eu me perco nesse processo daqui da santificação. Tá, irmãos? Então Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, e diz que porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né, para o livramento. Aí nós entramos aqui na palavra de justiça, né? Justiça. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, em primeiro lugar, o Evangelho, como o poder de Deus, é uma ação divina. É a ação, ou seja,
A iniciativa de salvar o homem é uma iniciativa de Deus. E essa ação dele salvar o homem é através do Evangelho, é através de Jesus Cristo. Mas ele fala que primeiramente para o judeu, né? Por que primeiramente para o judeu? Quando você lê Gênesis capítulo 12, vai dizer que Deus escolheu os judeus em Abraão. Depois também, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, o versículo 9, 4 e 6, vai também dizer que Deus escolheu porque Ele amou primeiro esse povo. Tá? Não porque eles eram bons, ou eram uma nação grande. Deus também mostrou a sua misericórdia e seu amor através deles. Eles tinham uma missão de falar aos gentios do amor de Deus. E eles conheciam em parte Deus, a sua lei e também as suas promessas. Então, primeiramente, essa mensagem ela é exclusivamente para os judeus. Entendeu? Para os judeus. Mas aqui fica claro alguns pontos. Todas as pessoas precisam ser salvas. Aí, por isso que tem Marcos capítulo 16, versículo 15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Né? Judeus e gentios são pecadores e precisam de salvação. Tá? Vamos ler aí alguns textos para a gente acompanhar aí. Ó. Romanos capítulo 2, versículo 6 a 11. E Romanos 10, 9 e 13. Romanos 2, de 6 a 11, que diz assim: que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e imoralidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. E está dizendo assim, olha, todos vocês precisam de salvação, tanto você judeu quanto você grego. E aí responde um pouco da pergunta da Joselma aqui. Eles poderiam dizer assim, não, mas já que Deus nos escolheu, já que Deus se revelou para a gente, já que Deus colocou a sua palavra dentro de cada um de nós, que talvez por assim, que Paulo vai dizer assim, o evangelho está na boca de vocês. Paulo fala isso para eles, o evangelho está na boca de vocês. Então, que significa então que nós já somos justificados. E não fala assim, não, vocês precisam crer. Porque vocês são pecadores também. Romanos 10, 9. Olha, porque se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, ou seja, para a justificação, tá? Para a justificação, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo o que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com os que invocam. Versículo 13. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. O judeu pode dizer, não, mas a gente já é da tua família, né? A gente já é da família de Abraão. E fala assim, não, vocês precisam também crer em Jesus Cristo. Vocês precisam crer também. Então, a mensagem poderosa do Evangelho não está restrita a um grupo de pessoas, está disponível a todos. E está disponível a todos. O Evangelho não é exclusivista. Todo aquele que crer pode ser transformado pelo Evangelho. Isso inclui o negro, o branco, o rico, o pobre, o adulto, a criança, o homem e a mulher, o idoso e o jovem, o letrado e o analfabeto. A mensagem não privilegia uma classe, é imparcial, rompe com as convicções sociais segregadoras. O Evangelho é destituído de qualquer tipo de preconceito.
Entendeu? Jesus morreu por todos, mas isso não significa que todos já estão salvos. Só é salvo aquele que crê em Jesus Cristo. Certo, irmãos? Aí vamos para a última parte aqui, que é a justiça de Deus, tá? Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha que interessante, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 17, é o versículo chave da epístola. O termo justiça, ele tem como várias variações, como justo, justificação e justificado. Essa palavra ela é usada 60 vezes nessa carta. Esse versículo é a chave para a compreensão de todo o restante da epístola. O Evangelho torna claro para nós a justiça de Deus. Bom, o Evangelho torna claro para nós a justiça de Deus. Aí isso aqui que a gente vai tentar pensar aqui, tá? Justiça. Justiça de Deus. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Paulo fala sobre justiça de Deus. Essa expressão pode tanto significar como posição justa, posição. Vou pegar aqui. Justificação. Posição. Posição justa. Tá? Posição justa. Justa dada por Deus, tá? Justa dada por Deus. E o segundo lugar é o caráter justo que pertence a Deus. Tá? Em segundo lugar, vai falar sobre o caráter de Deus. Então vamos lá, bem que eu coloquei aqui, né? Justiça. Em primeiro lugar, Deus, quem é justo? Deus é justo. Isso aqui é o caráter dele, isso aqui é um atributo dele. Ele é justo. Tá? Em segundo lugar, justificação. É a ação que Deus faz para justificar alguém e colocar ele numa posição de justo. Tá? De justo. E o justificado é o homem. Então, olha só, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Primeira coisa que revela no Evangelho, que Deus é justo. E segunda coisa que, se Deus é justo, a segunda coisa que é revelada no Evangelho é que Deus odeia o... Deus odeia o quê, irmãos? O pecado. Deus odeia o pecado. Bom, então aqui a gente já começa aqui, a gente está sentado no banco de réu, a gente está diante do tribunal de Deus. A gente sabe que o juiz que está lá, ele é justo. É um atributo dele. E aí, ele vai dizer que nós precisamos de salvação, nós precisamos de livramento, porque nós somos pecadores. E esse justo juiz, a justiça dele odeia o pecado. Aí eu já comecei a ficar... Complicou a minha vida, né? Porque ele é justo e ele odeia o pecado. O Evangelho mostra que a justiça de Deus exige punição dos pecadores com a morte eterna. Sendo justo, precisa julgar o pecador. Complicou a vida. A justiça dele, ele não está falando que ele é juiz, está falando que a justiça dele, um atributo dele. Deus é justo. E essa justiça dele declara que Deus, o caráter dele, ele é justo. Em segundo lugar, essa justiça dele, ela odeia o pecado. E por causa do homem ser pecador, e por causa da justiça dele, o homem tem que ser julgado. E a sentença do homem é a morte. É justiça. Ele está sendo justo.
Mas ao mesmo tempo, esse evangelho pelo qual se manifesta a justiça de Deus, ele vai nos informar que, pelo fato de Deus, tem um versículo que diz que Deus é amor. Pelo fato de Deus ser misericordioso, ele encontrou uma maneira de justificar o pecador. Ele encontrou uma maneira de justificar o pecador. Ele encontrou uma maneira de justificar o pecador, ou seja, de salvar o injusto. E aí, qual é a maneira, irmãos, que Deus encontrou para justificar, para salvar o injusto? Deus proveu um modo de cumprir a exigência de sua justiça, a maneira compatível com a sua natureza. Aqui que rolou minha mente hoje aqui. Por quê? Olha só. A justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Essa justiça vai dizer que o caráter de Deus, ele é justo. Por causa da justiça dele, ele odeia o pecador. E vai dizer que o pecador, ele é merecedor da morte. Só que nessa mesma justiça que é revelada no Evangelho, vai nos dizer que Deus achou um meio de soteria, de nos salvar, de nos redimir, de nos inocentar. Ele achou um meio compatível com aquilo que a sua justiça exigia. A justiça exigia que alguém morresse, que alguém fosse um justo, morresse pelo um injusto. Aí Deus olha do céu, não vê ninguém justo, nem num sequer. Porque todos são pecadores. Ninguém aqui tem como estar de acordo com a justiça de Deus, tem que ser derramado sangue. Aí é que Deus providencia o seu filho. Alguém na altura daquilo que a justiça exigia. Então, Deus proveu um método de cumprir essa exigência de sua justiça, uma maneira compatível com a sua natureza. Enviou seu filho para morrer como substituto dos pecadores e pagar a pena em sua totalidade. Bom, mas até aqui, Deus ainda não pode justificar ninguém. Só que agora, uma vez Jesus, que está à altura da justiça de Deus, que aquilo que Deus exige, ele paga essa dívida. Ele paga essa dívida. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Então, agora, Deus, sendo um Deus justo, pode salvar o injusto. Por quê? Porque a moeda que vai ser colocada diante de Deus não é o caráter do pecador, mas é o caráter de Jesus Cristo. Então, por isso que toda pessoa que crê em Jesus, aí quando Deus olha para ele, Deus não pode mais julgar ele, porque ele fala assim, não, Jesus pagou a minha dívida. É por isso que ele é declarado justo. Eu sou o caminho. E aí vem a resposta da irmã. Todo aquele agora que invoca, que vai até a cruz, e que crê, e que tem fé em Jesus, Deus o justifica ele não pelos seus métodos, mas por causa do método de Jesus. Por causa da morte de Jesus. É vida por vida. Aí por isso que Paulo fala assim, eu não posso me envergonhar disso aqui. Agora uma vez que a exigência justa foi cumprida, Deus pode salvar de forma justa os que creem ou que se valem na ou da obra de Cristo.
por isso que não há outro caminho para chegar ao céu. Tem que passar por Jesus. Se não passar por Jesus, não chega no céu. Não chega no céu. É Jesus Cristo. Entendeu? É por isso que Paulo fala assim, olha, esse carpinteiro, pobre judeu que foi crucificado, que vocês consideram como uma fábula, e que para vocês judeus é escândalo, e para vocês gentios é loucura, ele é o poder de Deus para salvação, livramento, e nele é revelada a justiça de Deus. É através dele que Deus justifica vocês. É através dele que Deus salva vocês. É através dele que Deus dá saúde espiritual a vocês. É através dele que vocês têm segurança. É através dele que vocês foram libertos da consequência do pecado, que é a morte, do poder do pecado, e vocês vão ser libertos da presença do pecado. É através dele. E aí a gente finaliza aqui com a última parte, né? Deus justifica o pecador, anula a sua dívida, salva, liberta mediante a fé em Jesus Cristo. Sendo que a salvação é pela fé, Paulo cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá da fé, ou de fé em fé. Paulo está afirmando que do começo ao fim, não adianta, irmã, deixa eu olhar aqui, deixa eu responder essa pergunta aqui, não adianta dizer assim, não, foi justificado aqui. E aí chegar no meio aqui, eu deixei de crer em Jesus. Paulo está assim, olha, do início ao fim, do começo ao fim, é pela fé. É pela fé. Aí eu vou falar uma coisa, uma verdadeira aqui, Não é com base nas obras nossas, não é pela obediência à lei, não estou dizendo que não deve obedecer a lei, não é pela obediência à lei, não é pela nossa religiosidade, não é pela nossa tradição. Eu sei que nós temos traços tradicionais, nós temos sim, mas isso não salva a gente. Mas é pela justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus ela não é revelada na ciência, a justiça de Deus não é revelada na filosofia, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Romanos capítulo 1 assim, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá? E aí Paulo assim, mas o justo viverá pela fé ou de fé em fé. É do começo ao fim, é pela fé, irmãos. E aí o contexto, olha que interessante, o contexto dessa palavra aí, o contexto dessa palavra aí de fé em fé, que está lá em Abacuque, o contexto é o seguinte, é que o rei da Babilônia, ele estava sentenciado à morte por causa da sua soberba. E aí olha que interessante, aí Abacuque vai dizer assim, olha, ele está sentenciado à morte por causa da sua soberba, porque ele não quer se render, ele não quer ser fiel a Deus. Porque a palavra fé aqui no Antigo Testamento é a fidelidade a Deus. Aí Abacuque vai dizer assim, olha, mas aqueles que continuarem sendo fiéis em Deus, aqueles que continuarem crendo em Deus, com a sua fé em Deus, esses vão viver pela fé. Ou seja, vão ser salvos pela fé. Mas aqueles que endureceram o coração, aqueles que se rebelaram contra Deus, estão sendo sentenciados à morte. E aí a gente faz uma outra pergunta aqui, né? Qual é a condição para ser justificado? Qual é a condição para ser justificado, irmãos? Crer. A condição para ser justificado, olha, o próprio versículo diz aí, porque não é vergonha do evangelho, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui é fé. Crê em Jesus Cristo. Crê no Filho de Deus. Né? Então, o evangelho, ele pode transformar a gente por completo. Por isso que é o evangelho transformador. O evangelho transformador. Certo, irmãos? Então, o fim da lei é Cristo. Se você depois pesquise lá. O fim da lei é Cristo. Entendendo assim que o alvo da lei é Cristo. Lá a palavra lei é o aio.
né? Eu lembrei hoje, quando tem que levar tudo de manhã a Sofia na escola, né? O aio era o cara que era pago pelas pessoas que tinham dinheiro. Era o cara que pegava a criança em casa, levava para a escola, chegava no horário da escola, trazia de novo para casa. Ele é o condutor, a pessoa que leva e que traz. Lá no original, a palavra lei está como aio, o condutor, aquele que guia. Para onde ele guia? Para Cristo. O fim da lei é Cristo. E não está dizendo que está anulando a lei, está falando assim, que a lei aponta para Cristo. Ó. Sentido de anular, entendeu? Fim de finalidade. A lei aponta para um Salvador. A lei acusa que você é pecador, mas ao mesmo tempo ela aponta a um Salvador. Tá? Ela aponta um Salvador. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de